pessoal, tudo bem? Conforme prometido ali na aula de ontem, que a gente fez de correção do simulado do mês zero, que a gente se esqueceu de gravar, eu vou aqui gravar a resolução dos 5 exercícios, ok? Tá certo. Então o primeiro era esse aqui do antibiótico, né? Eu vou ler aqui para vocês. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que seja ministrado diariamente no máximo 250 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10, 25, 50, 100 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... Bom, e nós temos as opções dos 5 frascos. Essa questão aqui abordava dois conteúdos do mês zero. A regra de 3 e a conversão de unidades, ok? Então vamos começar pensando na regra de 3. A gente sabe... peraí, que eu vou abrir aqui dá pra desenhar. A gente sabe que a gente precisa comprar o remédio e a gente vai precisar comprar uma certa quantidade desse remédio, ok? A gente sabe que 250 gramas, 250 miligramas são necessárias para cada 1 quilo do paciente, do medicamento. Peguei o mouse agora, acho que vai ficar um pouco melhor para usar, tá certo? Então, 250 miligramas, a gente precisa para 1 quilo, para cada quilo do paciente, certo? Então, a gente pode fazer a regra de 3 aqui, colocar os quilos, né, no mesmo lado. A gente precisa de 20, porque o nosso paciente pesa 20 quilos. Então, quantos miligramas de remédio a gente vai precisar? Bom, multiplicamos em X, vamos trocar de cor aqui. Multiplicamos em X, em cruz, né? Então, fica X igual a 250 vezes 20. Certo? E fazendo esse cálculo aqui, a gente descobre que X é igual a 5.000, certo? Muita gente na aula ficou em dúvida sobre como fazer esse cálculo, certo? Então, sobre isso, eu acho que vocês têm que revisar a aula de multiplicação, né? Pode fazer com o algoritmo, fazer 250 vezes 20, assim, que nem a gente aprendeu. Ou podem fazer separado, né? Multiplicar o 2 pelo 250, que dá 500, e depois vezes 10, que dá 5.000 miligramas, certo? Isso aqui seria por dia, né? Porque é para um paciente num dia. Só que a gente precisa para 5 dias. Se a gente precisa para 5 dias, 5.000 miligramas, a gente tem um dia, de novo uma regra de 3, mas eu vou fazer ela um pouco mais simples assim, e multiplicar os 5.000 por 5, que são os dias. Que dá 25.000. Miligramas. Só que a nossa resposta ela não pode ser em miligramas, né? Ela quer em ml, né? Então a gente tem que lembrar que 1 ml, da aula de conversões, é igual a 1 centímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico, conforme está na questão, é igual a 1 grama. E 1 grama é igual a 1.000 miligramas. Tudo isso está na aula de conversão de unidades. Qualquer coisa, vocês revisem ela que tem no YouTube também, tá certo? Bom, então como é que eu transformo para... Aqui faltou um zero. Como que eu transformo, então, essas miligramas em gramas? Bom, se 2.000 miligramas... se 1.000 miligramas são 1 grama, quantas gramas são
25 mil miligramas. Fazemos de novo uma multiplicação em x aqui. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai fazer aqui, vai dividir, né? A gente pode ver que aqui a gente está indo para cá, e está multiplicando por 25, né? 25 mil é 1000 vezes 25, então para cá a gente também tem que fazer. Então, x vai ser igual a 25 gramas. Como a gente sabe que 1 grama é igual a 1 ml, então isso aqui é igual a 25 ml. Que era a resposta certa, letra B, se não me engano. Exatamente. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, me peçam, me mandem mensagem no WhatsApp ou para qualquer um de nossos professores da matemática. Vamos para a próxima. Um fazendeiro que procurava expandir o tamanho de sua fazenda leu em um jornal um anúncio de um lote de 13,7 km² de terra à venda perto de sua propriedade. Muito interessado, ele decidiu transformar a medida de quilômetro quadrado para metro quadrado e assim comprar seu terreno. Qual o tamanho do lote de terra à venda em metros quadrados? Bom, aqui é uma de conversão de unidades, puramente. E vamos ver como é que a gente pode resolver ela. Bom, para quem estava manjando de conversão de unidades, deve ter se ligado que pode se lembrar que 1 km² equivale a 10 na 6, ou 1 milhão de metros quadrados. Tá, mas eu não me lembrei disso. Bom, então tu pode se lembrar talvez que 1 quilômetro é igual a 10 na 3, ou 1000 metros. Isso a gente se lembra mais fácil. Só que alguma coisa ao quadrado, botar uma coisa ao quadrado, você tem que imaginar um quadrado. Aqui a gente tem uma linha de 1 metro. Aqui a gente tem uma linha de 10 metros. A gente multiplicou por 10, certo? Só que aqui eu tenho um quadrado de 1 por 1. E aqui eu tenho um quadrado de 10 por 10. A área desse quadrado aqui é 1, né? 1 vezes 1. E a área desse quadrado aqui é 10 vezes 10, 100. Então vocês vejam que se eu aumentei 10 vezes, eu multipliquei por 10 vezes o comprimento, a área foi 100 vezes, porque é o quadrado que eu tenho que multiplicar de novo. Então nas coisas ao quadrado a gente vai de 2 zeros em 2 zeros. Então se aqui do quilômetro para o metro são 3 zeros, a gente vai ter que botar 6 zeros, porque cada zero precisa aumentar 2, né? Então isso é a mesma coisa que a gente levar essas duas coisas ao quadrado. Vejam, 1 ao quadrado é 1. E quilômetro ao quadrado é quilômetro quadrado. 10 na 3 ao quadrado é 10 na 6. E aqui é metro quadrado. Então esse é um bom jeito de se lembrar a conversão. Daí para fazer a conversão podemos fazer que 1 km² é igual a 10 na 6 metros quadrados. E a gente quer saber quanto que é 13,7 km². Uma regra de 3. Quanto que é? Bom, a gente pode ver que 1 vezes x, se a gente multiplicar aqui em cruz, 1 vezes x é 1. E 3,7 vezes 10 na 6 é 13,7. Então aqui, x vai ser igual a 13,7 vezes 10 na 6 metros quadrados. Mas a gente não tem essa resposta aqui, ó. Tem 10 na 5 e os outros têm 1,37. Por quê? Porque a gente tem que escrever em forma de notação científica. Vocês se lembram que notação científica é sempre de 1 até 10, os valores, antes do zero. Então como é que a gente vai fazer para converter isso? Bom, 13,7 é igual a 1,37 vezes 10, né? Porque se eu multiplicar esse 1,37 por 10, eu passo uma vírgula para cá. Então eu fico com 13,7. Então, se eu substituir aqui, na nossa resposta, 13,7 por 1,37 vezes 10, vezes o 10 na 6, não vamos esquecer. Eu vou me lembrar que se eu tenho uma multiplicação de potências, eu somo os expoentes aqui. Então a gente vai ficar com x igual a 1,37 vezes 10 na 7 metros quadrados.
que era essa nossa resposta, que era a letra C, certo? Novamente, qualquer dúvida, me chamem que eu dou uma moralzinha para vocês. O próximo. O proprietário de um terreno em formato retangular ABCD deseja expandi-lo de forma que possa construir uma churrasqueira para eventos, confraternizações com os amigos e que tal. Entretanto, a churrasqueira não ocupará muito espaço, de forma que ele optou por adquirir um terreno ao lado de forma triangular, ADF, de maneira que F, A e B sejam colineares. Para isso, ele deseja cercá-lo e sabe as medidas de DC, BC e FB, que são respectivamente 3, 4 e 6 metros, como mostra a figura a seguir. Sabendo que a cerca cobre todo o perímetro do polígono, qual a medida desse em metro. Tá. Quer saber o perímetro desse polígono, ok? Eu vou copiar isso aqui pra gente ver melhor, tá? Não quero ideias, né? A gente tem que pensar no perímetro. Bom, o que é o perímetro? Muita gente tá com dúvida nisso. O perímetro é o que compreende todo o contorno do nossa forma. Então, qual que é o perímetro de um quadrado? Tu tem o quadrado, e aí tu tem um lado, mais um lado, mais um lado, mais um lado. São 4 lados e 4 vezes o lado, ok? De um triângulo, a soma desses 3 lados. Se eu tiver um quadrado misturado com um triângulo, o que vale é a parte de fora dele. Então, esse lado desse quadrado, esse lado desse triângulo, esse lado desse triângulo, esse lado desse quadrado, esse lado desse quadrado, certo? Que é esse o nosso caso. Então, o que acontece? A gente tem aqui um lado que a gente sabe, 3 metros. Vamos começar por aqui. Ó. Não, vamos começar por aqui, tá? 3 metros. Daí a gente vai para esse lado aqui, a gente também sabe que é 4 metros. Esse lado todo aqui, a gente tem que pensar, que é 6 metros. Não sei se ficou muito claro aqui, mas tudo isso aqui é 6 metros. A gente não sabe só esse daqui, ó. Então, pra gente saber o perímetro, a gente precisa descobrir quanto que é esse lado aqui desse triângulo, tá? A gente pode ver, a gente precisa descobrir, a gente precisa de um jeito de descobrir, tá? A gente pode ver que esse triângulo daqui é um triângulo reto, ok? E nos triângulos retos, a gente pode usar aqui o Teorema de Pitágoras, né? Que ele fala o quê? Esse lado, lado 1, vezes esse lado. Atenção, que agora é só o AF. Os dois ao quadrado são igual a esse terceiro lado ao quadrado. Soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Mas quantos que são esses lados? Bom, aqui é um retângulo, então a gente vê que esse lado AD é igual ao BC. Então aqui L1 é igual a 4. E esse AF a gente não tem diretamente, né? Mas a gente sabe que AF mais AB é 6. E DC é 3. Só que DC, pela mesma regra dos paralelos ali, é igual a AB. Então, se AB é 3 e FB é 6, então AF tem que ser 3 para dar certo. Com isso a gente tem os lados, a gente já pode colocar na fórmula do Teorema de Pitágoras. Alguns na aula lembraram que isso aqui é um dos triângulos importantes, eu não lembro o nome direito que dá na física, né? Mas que é um triângulo manjado, né? Que se tem um lado 3, o outro 4, esse aqui vai ser 5. Mas não precisa saber disso, dá para fazer, ó. Hipotenusa ao quadrado igual a 4 quadrado mais 3 ao quadrado. H ao quadrado igual a 16 mais 9. H ao quadrado igual a 25. Passando a raiz dos dois lados, né, para a gente tirar aquele quadrado, então a gente tem aqui H, porque a raiz do quadrado é ele mesmo, e a raiz quadrada de 25, podem lembrar que qual número multiplicado por ele menos a 25, a gente sabe que é 5. Então a gente já tem aqui. Para isso, a gente só precisa resolver o perímetro, que era a soma de todos os lados por fora, né? Então, a gente vai começar aqui, ó, 3, então, primeiro 3, depois 4, daí esse todo aqui de baixo que é 6, atenção, não precisa pegar esse 3, né, porque a gente já está contando dentro de 6, e o lado ali do triângulo que é 5. Somando isso aqui dá 7 mais 6, 13, mais 5, 18, que era a resposta certa, letra B. Muita gente, alguns no caso, não foi muita gente, contou esse meio desse quadrado aqui como parte do perímetro. Mas vocês têm que lembrar que o perímetro é a parte perímetro, né? Perimetral, a parte de fora, certo? Então, linhas que estão dentro, arestas de dentro, não vão contar. Eu lembro que teve alguém que também esqueceu de contar essa parte aqui de baixo, porque veio tipo assim, ó, vou contar qual que é o perímetro do sólido FDCB, e aí não contou essa parte de baixo. Lembrem, é todo o contorno, certo? A gente precisa de
Qual a quantidade de cerca? Lembrem que a questão, ela pede uma coisa real. Ele pediu quantas cercas a gente precisa contar. A gente tem que contar tudo, toda a cerca, para cercar todo o terreno. Imagina se vocês fossem fazer um terreno e comprassem só um pedaço de cerca e esquecessem uma parte. Ou cercassem o meio, certo? Tentem pensar na parte mais real dos problemas, assim, certo? Mas beleza, vamos pro próximo. A loja de brinquedos do Frisbee, né, decide encomendar a fabricação de 10 discos Frisbee idênticos de formato circular para vendas. Para isso, esse brinquedo contará com um diâmetro de 4 centímetros e a fábrica que produzirá essa mercadoria cobrará R$2 por centímetro quadrado de cada produto. Quanto a loja de brinquedos gastará em reais para a compra do previsto, considere π igual a 3. Bom, para fazer isso, a gente precisa pensar assim, ó, que esse aqui foi o que eu expliquei de trás para frente, né? Qual que é o preço total? Vou fazer um real. Quais são o preço total? Não sei. Mas eu sei que é R$2 por centímetro quadrado. Se eu tiver 1 centímetro quadrado, vai custar R$2. Se eu tiver 2 centímetros quadrados, vai custar R$4. Então vamos descobrir quantos centímetros quadrados tem. Para descobrir quantos centímetros quadrados eu tenho, vamos pensar num Frisbee primeiro. Um Frisbee é um círculo, certo? A gente sabe a fórmula da área do círculo para ver os centímetros quadrados dele, né? Que é π r ao quadrado, que é o raio, né? Esse aqui. Centro do círculo para cá, o raio. Ele nos dá o diâmetro, mas a gente sabe que o diâmetro é igual ao 2 vezes o raio. Passando 2 para baixo, a gente tem que d dividido por 2 é igual ao raio. Sabe que o nosso diâmetro é 4, então 4 dividido por 2 dá o nosso raio, que é 2 centímetros. Podemos botar aqui na nossa fórmula, então. Já vou substituir o π por 3, vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, vocês sabem que é 4. Então, a área de um Frisbee é 12 centímetros quadrados. Quanto custa fazer um Frisbee? Se para cada centímetro quadrado é R$2, então para 12 centímetros quadrados vai ser quanto? Vocês podem ver a proporcionalidade, né? A gente vai ter que multiplicar por 12. Podemos fazer aqui, quem sacou pela multiplicação em cruz. A gente vai multiplicar o 2 pelo 12 e o x pelo 1, então não precisa dividir por nada, então x vai ser igual a R$24. Para um Frisbee, só que a gente tem 12. Se a gente tem 12, se a gente tem 10 no caso. Então, se 1 é 24, a gente sabe que 10 vão ser 24 vezes 10, né? Pode fazer uma regra de 3 aqui também, se quiser ver. Mas eu estou fazendo direto, certo? Porque são 10. Então, 24 vezes 10 dá 240. Que era, novamente, a resposta que a gente precisava, certo? Que era a resposta certa aqui, letra B, ok? E, por fim, a gente tem aqui a do Harry Potter, né? Acho que essa aqui eu nem preciso vir pra cá. A gente tem a do Harry Potter, né? Essa aqui é mais de interpretação. A gente tem aqui a forma... a relíquia, não sei do que, do treco, que eu não sei o que é, não sou muito especialista em Harry Potter. Mas ele queria saber qual que era o tamanho da outra figura. Esse aqui era uma questão de interpretar, eu não sei se todo mundo conseguiu sacar isso, não era uma questão de cálculo, era uma questão de conceito, né? A gente só precisava ver aqui, porque ele pedia qual que era o tamanho dessa parte de baixo. Ele queria saber. Só que olha só, a gente lembra que a soma dos ângulos internos do triângulo tem que ser 60. Então, tem que ser 180. A gente já tem dois que são 60. 60 mais 60 é 120. Quanto que tem que ser o outro? Bom, quanto falta para chegar em 180, se a gente tem 120? 180 menos 120 é 60. Então esse ângulo tem que ser 60, certo? Que tu pode ver, 60 vezes 3 dá 180, daí dá certo. Se os três ângulos são iguais, vocês devem lembrar da aula de triângulos, que esse triângulo se chama equilátero. E o triângulo equilátero tem uma coisa muito legal, que ele tem todos os ângulos iguais, mas o nome dele fala outra coisa. Equi é igual,
Látero vem de lado, né? Então ele tem todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, a gente já vê que um lado aqui é 7 e o outro também, aqui, esse aqui tem que ser igual, porque todos os lados são iguais. Então esse outro lado tinha que ser 7, tá certo? E essa aqui era a resposta desse problema. A gente só precisava interpretar, ver qual que era o tamanho do outro ângulo, e depois lembrar que se tem todos os ângulos iguais é um triângulo equilátero, e que o triângulo equilátero tem todos os lados iguais, além de ter todos os ângulos iguais. A gente já tinha dois que eram 7, então o terceiro também tinha que ser 7. E aí ficava essa a resposta, 7. Certo? Então essa aqui foi a aula da resolução dos exercícios para vocês. Muito obrigado por terem feito o simulado da gente.